rapaz, tudo bem? Como vocês estão? Saudade de mim? Estavam, né? Eu sei que tava, finge que tava, gente, né? Nesse momento você cria uma fanfic aí e fala que você tava com saudade de mim, beleza? Então vamos estar aqui às quarta-feiras, às 18 horas, a cada quarta-feira sim, uma quarta-feira não, porque a gente tem que administrar esse tempo também, né, meu filho? E então, enquanto a gente tá aí caminhando, a gente tá chegando aí a algumas grandes metas que a gente traçou. Então, por enquanto, vamos fazer assim, mas depois, quem sabe, a gente aumente, a gente fale de outras coisas. Tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aqui é RH+, eu sou o Júnior Cardoso, criador desse projeto como um todo. Eu vou deixar aqui o link para você poder ver o nosso primeiro vídeo lá em julho do ano passado, para você entender um pouquinho desse contexto. A RH+ está aqui para falar um pouquinho sobre esse mercado de RH, principalmente, que é onde eu vivo, mas também falar um pouquinho dessa disruptura de inclusão de pessoas dentro do mercado de trabalho, da diversidade, e trazer informação para que essa informação chegue a todos e todo mundo tenha acesso a elas. Esse ano eu também pensei em falar um pouquinho com o público que está entrando nessa área, o público que é da minha área de RH, para que a gente possa também falar um pouquinho, e para quem também é curioso por alguns temas, alguns debates, também eu vou trazer aqui, que é o caso de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse posicionamento do RH, essas fanfics na comunicação, desde a entrada, desde a saída, e aí tudo esse rolê. E também, gente, a gente chegou à marca de 1000 pessoas no Instagram. Se você está aqui no Instagram, vai lá pro YouTube, se inscreve, se está no YouTube, vai lá no nosso Instagram e segue a gente. A gente vai fazer um sorteio de 3 consultorias de currículo e LinkedIn que eu prometi, e até sábado ali vai ter uma imagem pra gente poder já agilizar esse rolê aí, para você poder participar e cumprir com o nosso combinado, fechou? Não vou parar de falar, já falei para um, então vamos pro vídeo. Você acha que o RH é uma grande fanfic? O RH da sua empresa é uma grande fanfic, né? Você sabe o que é fanfic, primeiramente, né? Eu sou meio nerd, calma, vamos conceitualizar o meio nerd. É uma fanfic, né, gente? Fanfic é algo que é criado pelos fãs daquela saga ou daquelas pessoas, por exemplo, daqueles famosos. Cria-se, tipo, por exemplo, um chip, tá ligado? Fala de uma fanfic aqui real, verdade. Tipo, o sonho da minha vida era namorar a Bruna Marquezine, e isso nunca vai acontecer. Então, uma fanfic, entendeu? Então, isso é uma fanfic. Quando as pessoas falam algo que, na verdade, só é falado, mas isso realmente não acontece de verdade. Então, surge-se aí nas redes uma grande fanfic sobre o RH das empresas, né? Pra quem não sabe, hoje a gente tem uma ferramenta aí, uma rede social específica para empresas e trabalhadores e pessoas que se interessam em fazer networking, também se chama LinkedIn. Se você não conhece sobre isso, também vou deixar aqui o link para você ir lá para ver como que você cria um LinkedIn, que eu já falei aqui sobre tudo isso bem bonitinho para você criar o seu LinkedIn e poder se posicionar no mercado de trabalho. Quando apareceu essa história do fanfic do RH ser uma fanfic, estava navegando aí pela rede, vendo algumas empresas super legais, algumas questões. Cheguei num post de uma organização em que ela falava de cuidado com a pessoa. Se não me engano, era um post até sobre mulheres. Aconteceu alguns comentários de alguns colaboradores e ex-colaboradores naquele post. O principal comentário que me chamou a atenção foi realmente algumas pessoas trazendo que aquilo era uma fanfic, que na real aquilo não acontecia no contexto da empresa. E eu via algumas pessoas se posicionando, não no post para não se expor, nem expor a empresa, né? Porque é meio arriscado a pessoa fazer isso e não condiz muito. Mas algumas pessoas se posicionando no LinkedIn falando sobre que o RH das empresas tem criado uma grande fanfic onde eles promulgam esse cuidado com as pessoas e, na verdade, lá, desde a hora da entrevista, quando a pessoa ainda é um candidato, não é funcionário, a empresa não tem esse cuidado e tem totalmente uma coisa muito fora de contexto daquilo que ela diz que a marca dela faz. Então, quanto isso é impactante na rede social, quanto isso é impactante para a marca da empresa, né? Porque se a empresa divulga uma coisa e na verdade ela não faz, a empresa está exposta para que as pessoas possam dizer que ela não faz, né? E isso independente seja cliente, seja colaborador, ex-colaborador, ou seja alguém que passou pelo seu processo seletivo apenas. Então, a comunicação, ela não adianta ser jovem, ter GIFs nas imagens de recrutamento, falar sobre aí, galera, vem aqui fazer parte dessa grande família, essas coisas assim. E quando a pessoa chega na empresa, ela não é acolhida como membro de família, ela não é acolhida com essa linguagem jovem, uma linguagem totalmente formal, ela tem que se preocupar até com o dress code mesmo, né? Que o dress code acontece, que você não pode ir com camiseta X em Y. Então aquela linguagem totalmente jovem cai por conceito quando a pessoa chega na cultura da empresa. É isso que as pessoas chamam de fanfic. E o RH pode ter sido uma grande fanfic aí
porque não tem esse alinhamento cultural entre todos os membros da empresa. De que forma a gente vai se comunicar, independentemente de quem for a pessoa que vai receber essa informação. As pessoas se comunicam pela rede social, elas te contam pela rede social, então elas esperam aquela linguagem da rede social quando elas te procuram, né? Por isso que quando a gente promulga um posicionamento, se a empresa se posiciona ou não sobre uma questão, por exemplo, racial, sobre uma questão de gênero, sobre uma questão de orientação sexual, de tudo, a empresa, se ela se posiciona assim, tudo bem fazer post, mas se lá dentro da empresa existe preconceito racial, existe até homofobia, ou existe até uma questão de machismo, não existem lideranças mulheres, por exemplo, ou as mulheres não são valorizadas quanto líderes, se preferem homens no cargo de líderes, por exemplo, não tem por que a gente falar sobre algo, falar que a gente defende alguma questão, porque se é bonito, isso te posiciona. Será que o teu funcionário se sente acolhido nessa fala, nessa bandeira que você está promulgando? Né? Às vezes a gente tem que fazer uma ação interna primeiro, com todos os funcionários entenderem que a empresa diz sobre isso, para depois a gente se posicionar na internet sobre, sabe? Então, o nosso papel de RH, o nosso papel quanto pessoas que estamos dentro da organização, seja de marketing, ou seja até um colaborador que não esteja envolvido nessas áreas de comunicação na rede, é posicionar as pessoas que cuidam disso para falar, olha, talvez a gente tenha que trazer essa cultura para cá, olha o quanto isso é importante, e o quanto isso mexeu comigo sobre essa questão da fanfic do RH. Porque realmente fiquei pensando, será que tudo que a gente divulga na internet, que as empresas falam, que elas fazem, do jeito que elas se comunicam, realmente é o que acontece de fato desde quando chama o cara para o processo seletivo, quando acontece o processo e quando te dá um retorno negativo, por exemplo, para ele? Se a gente é acolhedor, a gente tem que ser acolhedor em todos os ambientes de comunicação, em todos os ambientes da organização, até com o colaborador e até com o ex-colaborador. Quando a gente está no LinkedIn, a gente vê aquelas grandes empresas fazendo grandes ações e a gente quer muito trazer aquilo para a nossa organização. Mas a maioria das realidades das empresas do Brasil são ainda empresas que estão num RH lá antigo ainda, que agora que estão fazendo essa movimentação para um RH de desenvolvimento de pessoas, porque até a pandemia trouxe aceleração, né? Essa aceleração de confiar nas pessoas e que o capital humano toca o meu negócio, o capital humano se posiciona falando assim, ó, eu não vou poder ir para a empresa porque eu tenho alguém do grupo de risco na minha casa, porque eu sou do grupo de risco. Então, nesse momento, as pessoas se posicionam e a empresa tem que ver que o capital humano realmente é quem manda no negócio, porque é o que manda. Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, dá um like aqui, comenta aí, fala sobre sugestões de outros vídeos. Fui filosofado demais, fui muito pirado sobre isso. Me conta aí nos comentários, essas coisas assim. Se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal e vai lá no nosso Instagram e curte nossa página lá. Minhas redes estão aqui também. E se você tá aqui no Instagram, vai lá pro YouTube, se inscreve e não esquece que sábado vai ter a imagem lá, o post pra gente poder fazer aquele sorteio legal, né? Baú da felicidade do currículo e seu LinkedIn, beleza? Galera, um abraço, a gente se vê por aí daqui para a próxima quarta-feira na outra. E a gente se vê, a gente vai se falando e tudo bem, e tudo, e falou, e valeu!